Fala aí, meu povo, tudo certo com vocês? Vou fazer esse vídeo para falar da Inter de Milão e como que esse time é tão bom e por que esse time é tão bom. Antes, um aviso, não sei se vocês sabem, mas a Pepsi Cola tem usado células de fetos de crianças abortadas como adoçante, né, dos refrigerantes. Dada essa informação de seu Olavo, vamos começar. Porque eu vou primeiro falar alguns dados, e eu sei que vocês gostam, de por que a Inter é tão boa e depois eu vou explicar como que ela consegue fazer isso tão bem. Alguns dados chamam a atenção, por exemplo, só contando ligas nacionais, tudo que eu vou citar aqui é contando apenas ligas nacionais, tem o melhor ataque, 63 gols, ao lado do Liverpool e do Bayern de Munique, contando as 5 principais ligas europeias, né? Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha e França. Então, contando essas ligas, eu peguei aqui como base de dados o site do WhoScored, quem marcou, para mostrar isso. Em média de gols no campeonatos nacionais é a terceira média, porque Bayern de Munique e Bayer Leverkusen tem jogos a menos, então tem média de gol melhor do que a Inter. Eu estou gravando esse jogo antes do jogo da Inter com a Atalanta nessa quarta-feira. Talvez seja publicado bem na hora do jogo, mas eu estou gravando antes. Tem algo que é interessante, a Inter é o terceiro time que mais fez gols nos 15 minutos finais dos jogos, 16. O primeiro eu acho que é o Liverpool e o segundo é o Barcelona. Quando eu falo para vocês do caos do Barcelona, de como que o Barcelona no final vai com coração e pouca organização buscar os gols, é um dos motivos do Barça fazer, não é um dos motivos da Inter fazer, que normalmente é para fechar os jogos, porque a Inter é quem mais fez gols no primeiro tempo, nos 45 minutos iniciais. A Inter abre muito bem os seus jogos. Dos 63 gols da Inter, 29 foram no primeiro tempo, é quase metade. Normalmente os gols saem mais na segunda etapa. A Inter é um time que consegue abrir bem os jogos, que consegue marcar antes, se impor e aí trabalhar a boa parte dos jogos com vantagem no marcador, trabalhar em vantagem, podendo explorar assim mais espaço do adversário, desespero do adversário e desorganização também. Do outro lado, podendo administrar um pouco mais resultados. Outros números interessantes. A Inter é só a 20ª colocada das principais ligas europeias em número de passes. Não é um time que fica com a bola como uma forma catedrática de se impor e de controlar os jogos, porque a Inter consegue ir muito bem no ataque e também consegue muito bem quando precisa se defender sem vergonha, dependendo da estratégia daquele jogo, ela entrega a bola para o rival. Ou seja, se a gente pega times que dominam as suas ligas, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique na Alemanha, Paris Saint-Germain na França, Liverpool, Arsenal, Manchester City na Inglaterra, Barcelona e Real Madrid na Espanha, esses times, ou porque eles querem, ou porque os adversários obrigam, esses times têm muito a bola. Por exemplo, eu tenho certeza que o Real Madrid prefere contra-atacar do que atacar com o adversário todo postado atrás, né? A gente fala do ataque estático, ataque posicional. Mas o adversário do Real Madrid tem medo do Real Madrid. Então ele se fecha todo e obriga o Real Madrid a atacar muitas vezes com esse ataque posicional. Então por isso o Real Madrid muitas vezes tem mais posse de bola do que eu até acho que ele gostaria. A Inter não. A Inter é só a 20ª colocada, numa base de dados de 96 clubes, com maior número de passes. Ataques diretos, quando precisa se fechar, eu vou mostrar aqui exemplo do jogo contra a Lazio, mostrar para vocês o posicionamento médio do time e tal, como que o time fez isso também. Não é um time de trocar muitos passes, de controlar o jogo com a bola no pé, pelo contrário, faz os seus gols, volta, espera, atrai o rival, morde a isca e depois sai para contra-atacar. E outro dado bastante interessante, a Inter é só a 93ª entre 96, ela está a quarta pior em tentativa de dribles. A Inter tem algumas coisas muito interessantes na montagem do elenco. Não é um time de jogadores de 1 contra 1. Ela não desmonta defesas a partir do drible. Ela não joga com pontas, né? É um dos poucos times da Europa que não joga com pontas abertas. O Leverkusen, por exemplo, joga com alas, mas o Frimpong e o Grimaldo, ou o Tella e o Grimaldo, eles funcionam durante os jogos como autênticos pontas posicionados quase que na mesma linha do atacante. A Inter em alguns momentos faz isso com seus alas, mas os do Bayer Leverkusen tem muito mais drible do que o da Inter. Então, às vezes, o posicionamento, a função e a intenção do jogador é muito diferente na hora de abrir uma defesa. Por falar em defesa, a Inter tem a melhor defesa das ligas nacionais, com 12 gols. Real Madrid e Leverkusen tomaram 16, são as segundas melhores defesas das ligas nacionais. Na Itália, a Inter tem, se eu não me engano, 7 gols sofridos menos que a Juventus. Eram 5, a Juventus no final de semana tomou 2, então são 7 agora. Tem algo que é interessante, eu fiz aqui um café com Beckler com vocês, falando que eu acho que faltava uma super estrela para essa Inter, né?
E essa Inter não é tão badalada. Não se fala tanto da Inter igual se fala do Arsenal, se fala do Manchester City, se fala do Real Madrid, se fala do Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique basta ganhar um jogo pra gente falar, bom, eles estão de volta e agora são de novo candidatos. E a Inter sempre é colocada num segundo ou num terceiro escalão. E talvez seja pela falta de uma estrela. Se a gente for ver números do Transfer Market, a Inter só tem o 13º elenco mais valioso da Europa. Primeiro é Manchester City, 1,2 bilhão, Arsenal, 1,1 bilhão, Real Madrid, PSG, todos esses ainda que o elenco vale mais do que 1 bilhão de euros. Depois vem Bayern de Munique, Chelsea, com mais de 900 milhões, Liverpool, depois o Barcelona, deixa eu ver aqui, o Barcelona é 3, 6, 7, o Barcelona é o oitavo elenco, 858 milhões de euros, Tottenham já cai quase 100 milhões, 761, Manchester United, Newcastle, Aston Villa e a Inter de Milão, com um valor projetado do seu elenco, né? Porque é uma projeção de 588 milhões de euros, é só a 13ª colocada. Pô, mas o Transfer Market não é referência para nada e tal? Cara, tá? Porque os empresários usam e os clubes usam na hora de precificar jogadores. Então, por mais que seja um site... Eu não sei se o Transfer Market é colaborativo ou se ele é fechado, mas por mais que seja um site particular, né? Não seja uma base de dados científica e tal, ele é levado em consideração, então acho que isso aqui é interessante. A Inter não tem um dos elencos mais valiosos do mundo, o que só valoriza ainda mais o trabalho feito lá dentro, e como que esse time foi bem construído com peças que foram reinventadas, né? Por exemplo, o Marcos Thuram, o Mkhitaryan, o Çalhanoğlu, o Acerbi, foram jogadores que já tinham ido para cá e para lá, e que na Inter de Milão tiveram uma segunda juventude, o Marcos Thuram é bem mais novo, mas outros que tiveram uma segunda juventude e uma segunda chance na Inter. Os jogadores mais valiosos da Inter de Milão, Lautaro Martinez é o 6º mais valioso do mundo, empatado com mais 6 jogadores. 110 milhões de euros ele está avaliado. Depois vem o Barella em 75 milhões, Bastoni em 60, Marcos Thuram 55 e Di Marco 50 milhões de euros. São 5 jogadores mais valiosos da Inter de Milão. Bom, vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês imagens e depois eu vou mostrar campinho tático, mas imagens que eu já mostrei e que eu quero mostrar de novo para vocês entenderem bem. É um jogo da Inter contra a Salernitana. Isso aqui não é um jogo marcante, não é, simplesmente porque nesse jogo eu estava assistindo pelo tablet e eu fiz alguns print screens, capturas de tela, para mostrar para vocês. Primeiro é como que a Inter ataca de forma posicional. Vocês estão vendo aí, tem um jogador com a bola. Agora que eu não vou lembrar, quem está aqui embaixo é o Pavard, deve ser o Acerbi que está aqui, ou o De Vrij, mas eu acho que é o Acerbi que está recebendo essa bola. Lá em cima estaria o Bastoni, não está aparecendo na imagem, a Inter só tem aí 9 jogadores de linha aparecendo. Mas dá para ver que lá na frente, olha, Marcos Thuram e Lautaro Martinez fixam 3 zagueiros, né? Os 2 atacantes da Inter estão ocupando 3 zagueiros, um em cada um na sobra. Os 2 alas da Inter, que nesse jogo foram o Carlos Augusto e o Denzel Dumfries, que aliás tem esse nome por causa de Denzel Washington, é verdade, é isso mesmo. Eles estão segurando os alas. Então já tem 5 marcadores adversários contra 4 jogadores da Inter. O campo está aberto. Olha o espaço que tem entre os zagueiros e os laterais do time adversário, do time da Salernitana, e como que a Inter abriu bem. Isso faz com que o meio-campo fique pouco povoado. Barella, que está aqui na direita, o Çalhanoğlu, que está no meio, o Mkhitaryan, que está lá em cima, eles fazem a bola girar rápido de um lado para o outro, porque o meio-campo adversário tem que se preocupar com a saída de bola dos zagueiros, que auxiliam para ser depois jogadores mais ofensivos também, praticamente duplo lateral a Inter usa, né? Pavard e Dumfries, ou Pavard e Darmian, ou Darmian e Dumfries. E do outro lado, um pouco menos, mas também com Bastoni e Di Marco, ou Carlos Augusto e Di Marco, ou Bastoni e Carlos Augusto. Tudo isso para ter superioridade. Como ela não dribla, como que ela leva vantagem? Fazendo a bola circular rápido de um lado para o outro e tendo mais jogadores do que o adversário naquele setor do campo. É assim que a Inter constrói as superioridades. E aí, eu vou mostrar 2 imagens de cruzamentos na área para vocês. O primeiro, quem está aqui embaixo para cruzar essa bola é o 23, é o Barella. Olha como a Inter tem na área. O Marcos Thuram lá em cima no segundo pau. Quem está aqui fora da área, meio que de costas para o gol, é o Lautaro Martinez. E se eu não me engano, quem está entrando ali é o Pavard. É um ataque menos posicional, né? O Pavard não teria que estar ali. Mas como coloca 3 jogadores na área, o Dumfries está abrindo bem o lateral aqui pela esquerda, está tirando ele de ação. Lá em cima o Carlos Augusto também está pronto para entrar na área. E os 3 meias aqui, né? Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Eles são importantes para a construção e também para pegar rebote. Pegar rebote para a Inter para todos é muito importante. É uma ação do jogo pouco valorizada o rebote,
porque isso faz com que você tenha volume de jogo. Quanto mais rebote você pega, você continua com volume. E quanto mais rebote defensivo você pega, menos volume de jogo tem o seu adversário, porque depois de uma ação ele não tem uma segunda ação. Você recomeça o jogo para você a partir daquilo. São 2 jogadores aqui na área, mais o Lautaro para receber. Mas na imagem seguinte, fica bastante claro que a Inter enche a área do adversário. Nessa imagem aqui está o Mkhitaryan cruzando, o Carlos Augusto está aqui no primeiro pau, quase fora da área, prendendo o marcador e prontos para receber a bola dentro da área. A gente vê primeiro o Marcos Thuram, depois o Lautaro e depois o Dumfries, com o Barella ainda ali com o braço esticado, esperando para pegar rebote. São 4 jogadores na área, mais um cruzando. Olha como o adversário tem que colocar 4, 6 jogadores na área, mais um na bola 7, mais um ali perto para fazer uma cobertura caso esse jogador, o Mkhitaryan, tentasse uma diagonal. 8 jogadores. Cara, não sobra jogador do time adversário para fazer contra-ataque. E a Inter tem 4 na área. Quanto mais jogadores você tem enchendo a área do adversário, mais dúvidas você gera no adversário. Quem é que vai na bola, se antecipa, se espera, esse jogador é meu, esse jogador é do outro. É uma boa tática também. Fora os meio-campistas posicionados para rebote. Você tem que ter jogadores com essa característica, meio-campistas, alas, zagueiros fortes fisicamente para rebote, para longas distâncias. Se você quiser fazer isso com jogadores mais fracos fisicamente, não dá. Então a Inter faz isso bem para aproveitar. E a Inter é bastante camaleônica, ela pode jogar tanto no ataque como na defesa. Olha aí, eu peguei 2 jogos para vocês verem, isso aqui é do SofaScore, o posicionamento médio dos jogadores. O primeiro é um Lazio Inter, a Inter ganhou esse jogo por 2-0 jogando em Roma, nos últimos jogos de 2023. Eu achei interessante porque no posicionamento médio dos jogadores da Inter, a gente tem o Marcos Thuram deslocado lá na frente, o Lautaro um pouco atrás dele, é muito normal isso no posicionamento médio da Inter, ver não o Lautaro e Marcos Thuram lado a lado, mas um atrás do outro. Porque normalmente um funciona de boia, de pivô, para receber a bola, e o outro para vir quase que pegar o rebote desse primeiro toque que o centroavante que está fixando os zagueiros dá, para aproveitar as jogadas e para rodear, para ficar em órbita em torno desse atacante. Em alguns jogos é o Marcos Thuram, a maioria ele é o mais avançado, mas em alguns jogos é o Lautaro, que recebe essa bola primeiro, com outro jogador ao redor dele. Mas tem 8 jogadores a Inter no campo de defesa. Foi um jogo que a Inter entregou a bola para Lazio, esperou, o primeiro gol sai justamente uma roubada de bola do Lautaro Martinez, o segundo num contra-ataque, já no segundo tempo, esperou com 8 jogadores no campo de defesa. Olha a diferença para a Inter e Atlético de Madrid da Liga dos Campeões, o jogo de ida que a Inter, no primeiro tempo o Atlético de Madrid subiu a marcação e não deixou a Inter ocupar tanto o seu campo de ataque, no segundo tempo a Inter ocupou mais o campo de ataque. Olha como já está nesse jogo o Lautaro à frente do Marcos Thuram, ocupou uma posição mais ofensiva, depois entrou o Arnautovic no segundo tempo e tal, mas como a Inter tem o 32, que é o Di Marco, e o 36, que é o Darmian, à frente já do meio campo, o 22, o 20 e o 23, os 3 meio-campistas, Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Barella. À frente do meio-campo, o Mkhitaryan ainda ajudando ali os zagueiros e o Lautaro e o Marcos Thuram bem mais à frente do que no jogo contra o Napoli. Porque a Inter sabe esperar, se fechar, jogar na defesa, como por exemplo na Liga dos Campeões temporada passada a gente viu isso contra o Barcelona, a gente viu isso no jogo de volta contra o Porto, a gente viu isso contra o Manchester City, a gente viu isso contra o Milan, por exemplo, que era um time que também se fechou, atraiu o Milan e colocou para correr. Então a Inter tem ainda esse perfil de não se incomodar, de se defender, ela se defende bem atrás e também pode jogar atacando bem na frente. Dos números que eu passei inicialmente, eu esqueci de passar um. A Inter é quem tem mais gols de contra-ataque também. 9 gols em contra-ataques fez a Inter de Milão. Em campeonatos nacionais é quem mais fez gols de contra-ataque. Eu vou mostrar para vocês, daquele jeito meio tosco, e eu sei, vocês me perdoem, um campinho tático aqui no tablet. Antes, porque você sempre pergunta qual aplicativo eu uso. Chama Quadro Tático, simplesmente isso. Acho que eu paguei 5 euros, 25 reais, para ter uma versão completa e poder usar todos os recursos dele, coisa que eu não faço. Por exemplo, eu podia gravar aqui os movimentos e colocar na tela, mas eu prefiro ir mexendo aqui no dedo aqui mesmo, assim, no campinho para mostrar para vocês. Eu preferia ter aqui, não estou em casa, o quadro tático mesmo, com os ímãs para mostrar, porque eu acho que é mais, eu pelo menos acho mais fácil de mostrar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou apagar essa luz, só para não refletir. É a luz da câmera. Apagou. E agora eu vou virar o tablet para cá e abaixar isso. Espero que vocês vejam bem daí. Seguinte, isso aqui é uma posição que a Inter tem, por exemplo, quando ela vai sair jogando e o adversário tenta subir.
a marcação, né? Então, normalmente a Inter abre bem os zagueiros, mas não sobe, por exemplo, os alas lá na frente para buscar a vida com os atacantes. Pelo contrário, ela tenta recuar os seus alas e meio-campistas para atrair a marcação do adversário para cá. Esses caras aqui tem que estar nos zagueiros. Os meio-campistas aqui. E aqui cada um em um. E alguém na sobra. Normalmente um lateral pega um atacante. A Inter atrai para cá. Se vocês pegarem o gol contra o Milan, o gol que é do Mkhitaryan, do 2-0 da temporada passada, foi bem isso. Isso aconteceu também contra o Atlético de Madrid em alguns momentos, especialmente do primeiro tempo, embora tenha um lance de saída de bola da Inter no início do segundo tempo, que é maravilhoso. Eu não posso mostrar aqui os lances para vocês, por imagens, né, direitos. Eu não tenho os direitos de fazer isso. Então eu não posso mostrar os lances simplesmente porque ficaria bem gráfico, bem fácil de vocês verem. E aí normalmente... Onde que tá a bola? Tá aqui. Normalmente o que a Inter faz é ou com o Bastoni, que tem uma muito boa bola longa, ou com o Pavard do outro lado, quando joga por aqui, ou até com o Sommer mais menos, bola no que era antes o Lukaku e que nessa temporada é o Marcos Thuram, pelo Corpanzil, para ele abaixar essa bola, o Lautaro está perto dele para dar sequência no lance, e o Lautaro é muito móvel, muito rápido para dar sequência no lance, e a partir daqui, aí sim, a Inter vai avançando com seus jogadores para o campo de ataque. Isso aqui já virou um contra-ataque, né? Então essa defesa aqui já tem que correr para voltar para se rearmar lá atrás, e a Inter pode te atacar de contra-ataque a partir daqui. Se ela não conseguir correr e atacar de contra-ataque, o que eu estava mostrando para vocês antes, o adversário vai se fechar todo aqui. Vou colocar que eles vão se fechar na sua área num 4-4-2. O adversário está se fechando, está se recompondo na velocidade que eles conseguem. Aí, ó, se fecharam. 4-4-2. O que a Inter tenta fazer? Abrir Dumfries ou Di Marco de um lado, Dumfries ou Darmian de um lado, Di Marco ou Carlos Augusto da esquerda, esses dois aqui fixando os zagueiros aqui. Essa defesa aqui, se jogar sem sobra, é um perigo contra esses dois, então defender a Inter com linha de 4, quando eles colocam 4 jogadores na frente, é perigoso. Normalmente você tem que baixar um volante aqui para evitar dar um pouco mais de sobra, ainda que seja na frente do zagueiro. Você pode trocar esse aqui do combate, esse aqui sobrar e tal. Enfim, vai depender da situação do jogo. Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan. E aqui, cara, é o pulo do gato para mim, que é a capacidade que os zagueiros têm de dobrar. Quando a bola está na direita, a capacidade que esse jogador tem de encontrar ou Pavard ou Darmian, normalmente é o zagueiro pela direita, de encontrar Barella ou Dumfries por aqui, faz com que a Inter normalmente tenha 3, se esse aqui que estiver preocupado com o Çalhanoğlu, tenha 3-2. Então aqui você vai gerar nesses dois e com esses 3, superioridade para a Inter, 3-2. A mesma coisa do outro lado. Você tem o Di Marco bem aberto, o Mkhitaryan cai por aqui e o Bastoni que ajuda. Você pode gerar um 3-2. Eu mandei o Dumfries para lá sem querer, eu queria mandar a bola. Aí. Você pode gerar aqui um 3-2 também, para fazer isso aqui chegar rápido. A bola chegando aqui, cara, entra na área. O Lautaro, aqui, o Dumfries, o Barella. Você entra com muita gente na área, você empurra a defesa dos caras lá para trás. Eles precisam se fechar muito. E a Inter ainda tem jogadores aqui para pegar rebote. Chute de fora da área, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, eles todos em chute de fora da área. E o adversário precisa se entregar muito à marcação. Se é um adversário que gosta de propor jogo, que não gosta tanto de marcar atrás, vai sofrer muito com isso aqui. Por exemplo, o Barcelona, temporada passada, sofreu muito com os cruzamentos da Inter, especialmente no segundo jogo, né? A Inter conseguiu achar Barella e Lautaro muito fácil na área do Barcelona, gerando essa dúvida nos zagueiros de quem é contra quem. Os zagueiros são muito rápidos, de boa saída, Bastoni e Pavard poderiam ser laterais, o Pavard de fato era. Acerbi ou De Vrij, o zagueiro central, é mais lento, mas é muito bom de duelos, porque normalmente essa bola chega aqui. Por exemplo, o Atlético de Madrid, quando no segundo tempo usou o Morata, o De Vrij eu acho que foi muito bem para recuperar a bola que vinha, essa bola que vinha para o Morata aqui, e não deixar que o Atlético de Madrid progressasse, porque a intenção com o Morata era que ele segurasse a bola para o Atlético de Madrid sair. A partir do momento que o Atlético já não tinha pernas para aguentar o ida e volta da Inter, o Atlético quis se fechar e o Morata serviria para ser uma âncora para que a bola chegasse nele e a partir daqui ele fizesse Samulino e Griezmann, ou Marcos Llorente aqui, e Griezmann, que esses caras pudessem correr nas costas dos defensores da Inter. Só que o De Vrij, nesse jogo, ganhava muitas bolas aqui do Morata e a Inter volume, ataque, ataque, ataque.
Foi um grande jogo do Oblak, a Inter não conseguiu fazer gol de jogada criada, né? Fez um gol de falha do Atlético de Madrid num rebote, numa saída de bola, e a Inter fez 1-0. Mas, cara, nessa lógica de atacar com muita gente, não permitir que o adversário gere em contra-ataques, que a Inter pressiona na frente. E quando ela precisa se defender, cara, são 3 zagueiros altos, bom de jogo aéreo, então assim, você vai completando casinhas importantes, né? É importante ter jogadores altos? Sim. É importante ter jogadores fortes fisicamente para ganhar duelo? Sim. É importante ter, por exemplo, os alas que funcionam lá na frente, numa linha de 4 atacantes, e aqui atrás, numa linha de 5 zagueiros? Também. Por isso que os alas da Inter, inclusive, são tão substituídos. Se vocês forem ver, Dumfries ou Darmian, ou Di Marco e Carlos Augusto, são os jogadores mais substituídos da Inter na temporada. Os meio-campistas que defendem bem, têm bom passe, bom chute, também vai preenchendo casinha de time mais completo. Além do que é muito solidária a Inter, e se ela precisa se fechar numa linha de 5, uma linha de 3, e até voltando eventualmente, ou o Lautaro, ou o outro atacante, tá difícil aqui, hein? Para fazer uma linha de 4 jogadores, ela faz eventualmente, mas não é tanto, normalmente sobram os 2 atacantes, e aí o adversário se manda, a Inter consegue prender os jogadores com seus atacantes para contra-atacar. O fato de você conseguir criar um bloco de 8 na frente, atrás, e lá na frente criar esse bloco que eu tinha mostrado de 4 jogadores e mais os 3 chegando num bloco praticamente de 7, faz com que você ataque com muita gente, que você defenda com muita gente. Então você ataca bem, você defende bem, porque foi um elenco bem montado para fazer isso daqui. Tem sempre a questão do que é jogar bem, né? O que é jogar bem futebol. E vocês têm que entender a diferença entre jogar bem e jogar bonito. Que às vezes é a mesma coisa, né? Tem time que joga bonito e bem. E tem time, às vezes, que pode jogar bonito, que é ter drible, ter jogadores de 1 contra 1, ter jogadores de altíssima velocidade, mas isso não quer dizer jogar bem, porque às vezes o drible não leva a lugar nenhum, às vezes os jogadores não estão próximos, às vezes você dribla e não consegue depois disso gerar uma chance. A Inter não dribla. A Inter é, dentre as 5 principais ligas europeias, o 4º time que pior dribla. Então, o drible não é um sinônimo de jogar bem, é um sinônimo de jogar bonito, é entretenimento, é legal de ver. Mas se você pega o time que mais marca gols, o time que menos sofre gols, o time que mais faz gols no primeiro tempo, ou seja, ataca bem quando está 0-0 para abrir os jogos. O time que mais faz gols de contra-ataque, ou seja, se você for atacar esse time, além de se defender bem, ele tem o contra-ataque também para marcar. Jogadores que fazem muito bem essas funções, boa parte deles já está aqui há alguns anos, já estão completamente adaptados, e que conseguem desempenhar isso por muito tempo, porque a gente não está falando da Inter de poucos meses, está falando já da 2ª ou 3ª temporada que a Inter está numa toada parecida, porque com o Antônio Conte já fazia alguma coisa parecida a isso, o Inzaghi melhorou, deu mais toques ofensivos a esse Internazionale. É um time completo, cara, é um time completo. Para mim ainda falta a superestrela, alguém que tire o coelho da cartola, sabe? Um jogo que está muito difícil, alguém que vá fazer alguma coisa de muito diferente. O Kevin De Bruyne, que é capaz de dar não sei quantas assistências, o Vinícius, por exemplo, com o drible, né? Que é capaz de abrir uma defesa, a mesma coisa o Mbappé. Isso a Inter não tem, mas tem o Lautaro Martinez que tem 25 gols esse ano. Se eu não me engano, só Mbappé e Haaland tem mais gols que o Lautaro Martinez dos principais clubes europeus. Tem o atacante sueco, que o Arthur Quesada sempre fala, de Gyökeres, né? Que tem 40 participações em gols já no Sporting de Portugal. Acho que tem 33 gols e 10 assistências, é uma barbaridade. Mas das 5 principais, porque Portugal não entra nessa conta, acho que só Haaland e Mbappé tem mais gols do que o Lautaro. Então, tudo bem que não é um jogador que vai construir um gol do nada, que eu acho que é o que falta a Inter, tá? Alguém que construa um gol do absoluto nada, isso não tem. O Mbappé, o Vinícius, o De Bruyne, eu acho que são jogadores capazes de, do nada, tirar um coelho da cartola e aquilo ali sai um gol. Acho que a Inter precisa de construção coletiva e isso ela faz muito bem. Tanto que é o 13º elenco mais valioso da Europa, e está no campeonato italiano praticamente já campeão, e numa muito boa condição de passar na Liga dos Campeões. Veremos, porque eu acho que vai ter um teste muito bonito contra o Atlético de Madrid. Eu achei o jogo de ida bonito, achei um duelo tático muito bonito, e como o Atlético precisou jogar muito bem para evitar que a Inter saísse com mais gols, embora paradoxalmente, essa palavra acho que eu nunca tinha utilizado aqui no canal, o gol da Inter tenha saído justamente no erro do Atlético de Madrid. Mas o Atlético de Madrid conseguiu durante muito tempo do jogo evitar que a Inter ocupasse o campo, entrasse com muita gente na área, gerasse dúvida, por exemplo. Tem 2 cabeçadas do Lautaro que o Oblak pega,
São dois muito bons movimentos, mas não gera dúvida na marcação e sabia-se que se a bola fosse ali, fosse para o Lautaro, que a cabeçada seria aquela. Não é um lance que gera tantas dúvidas. No segundo tempo a Inter consegue criar mais, para mim merecia mais gols, mas acaba vencendo só por 1-0 porque o Atlético fez um bom jogo defensivo e ainda teve lá as suas ofensivamente. É um muito bom time o Atlético, por isso conseguiu fazer frente a um espetacular time que é a Inter de Milão. Saiu alguma notícia essa semana sobre a possibilidade do Inzaghi treinar o Barcelona. Não dá para esperar que, caso... Para mim, essa notícia não tem fundamento, porque assim, eu vejo pouco do jogo do Barcelona na cabeça do Inzaghi. Mas assim, não dá para esperar que o Barcelona seja isso daqui, por exemplo. Por que eu tô falando do Barcelona? Porque eu sei que meu público aqui é a maioria torcedores do Barcelona e queriam ver o Barcelona com um time coletivo muito bom, né? Não dá para esperar porque o Barcelona não tem jogadores para fazer isso. Isso aqui do que a gente está vendo da Inter é, para mim, um grande exemplo, bem sucedido, de como se monta um time de futebol. O que você quer jogar? O que você quer fazer? Bom, a gente quer jogar desta forma. Bloco, unido, físico, ganhar duelos, então a gente precisa de jogadores assim. E a gente também vai ser ofensivo. Bom, então a gente precisa de jogadores assim que tenham bola no pé para jogar. Primeiro ponto. Depois você contrata um técnico que vai fazer isso. Aí você contrata o técnico, você tem uma ideia, você contrata um técnico, esse técnico indica jogadores junto com a secretaria técnica, você contrata os jogadores, você treina e você faz. A Inter tem todo esse processo bem feito para chegar até aqui. Porque os jogadores não são contratados por acaso, não são contratados simplesmente por uma oportunidade, eles são contratados porque eles se encaixam nesse perfil de jogo que o time quer fazer e que faz cada vez melhor. Vamos ver quanto tempo vai durar. Se nesta Champions vai ter mais prêmio, eu acho que chegar até as semifinais é um muito bom prêmio. Aí depois tem que ver se individualmente, se chega, se coletivamente quem é que pega e tal, mas eu tenho expectativa que essa Inter passe do Atlético, e dependendo de quem pegar nas quartas de final, né, porque pode pegar o Manchester City, pode pegar o Real Madrid, pode pegar de cara um adversário muito forte nas semifinais e virar uma semifinal, uma final antecipada, mas é um time que joga por números, como a gente vê aqui, gols marcados, chances criadas, gols de contra-ataque, gols no primeiro tempo, gols sofridos, enfim, é um time que joga como os melhores times da Europa. Não deixa nada a desejar aos times mais valiosos da Europa. Real Madrid e Manchester City têm o dobro do valor de mercado do que a Inter e ainda assim ela consegue jogar em números e em sensações, tá? Porque não é só ler números, é ver os jogos e ver as sensações que ela dá. Ela consegue jogar tão bem como esses. É isso, meu povo. Isso é, pra mim, como joga a Inter de Milão. Espero que vocês tenham gostado, chegado até aqui. Já é o quarto vídeo que eu faço desse nessa temporada, né? Já fiz do Girona, do Bayer Leverkusen e da Real Sociedad. Já fiz desses três e eu acho que eu fiz do Atlético de Madrid. Agora eu não tô lembrado se eu fiz ou não fiz. Eu diria... Tô olhando pra Clara e ela não me dá nenhuma atenção. Eu não sei. Clara não sabe. Mas eu diria que eu já fiz o Atlético de Madrid também. Acho que sim. Esse seria o quinto. Pretendo, a partir das quartas de final da Champions, fazer de outras equipes. Falar do Arsenal, do Real Madrid, do Paris Saint-Germain. Enfim, a partir do momento que os clubes forem se classificando, fazer de mais times das quartas, depois da semi, se eu já não tiver feito, e fazer um vídeo também de análise de como jogam os finalistas da Champions. Se vocês gostaram, deixa aqui um like, que é a única coisa que eu peço para me ajudar. E se inscreve aqui também. Sexta-feira eu respondo as perguntas de vocês. Vocês não perdem por esperar. Nem eu. Beijo, gente. Valeu. Juízo.